Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo muito legal, creio que vocês vão gostar. Um abraço a todos vocês que entraram em contato comigo essa semana pelo WhatsApp, espero que vocês estejam bem também. Novos testemunhos já estão sendo gravados, virão mais testemunhos. Muitas vezes os testemunhos eles são gravados, mas a gente espera um tempo, ou a própria pessoa pede um tempo para que a gente publique no momento ideal, e a gente respeita principalmente esse movimento. Quando for o tempo ideal, a gente vai colocando, mas acredito que semana que vem tem mais 2 testemunhos para sair, espero que vocês gostem. Um abraço também para toda a galera do grupo do FAF Brasil, um abraço para vocês todos que estão por aí. Então, um abraço e que Deus abençoe vocês todos durante esse final de semana, e também a todos do grupo Remanescentes também, do Wagner Olmos. Abraço para o Wagner, para o Gleison, para a Lilian, para a Bianca, para a Ellen, para o pastor Flávio Martinez, pastor Paulo Cristiano, pastor Joaquim de Andrade. Nossa, tantos nomes, tantos pastores, que a bênção de Deus alcance a todos. Pastor Paulo Batista também, tantos e tantos outros. Obrigado. Todos os pastores adventistas e ex-pastores adventistas que entram em contato comigo, anciãos de igreja adventista. Um abraço a todos vocês sabem quem vocês são muitas pessoas. Saiba que Deus está no controle de tudo. Galera, o tema de hoje é um tema muito especial, principalmente para mim, tá? Porque eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas o processo de despertamento, de acordar do adventismo, para mim particularmente, tem um tema muito específico, que no caso é o juízo investigativo, mas o juízo investigativo veio depois. O que começou o processo de despertamento foi a doutrina da porta fechada. E foi o primeiro tópico, acredite se quiser, foi o primeiro tópico com que eu entrei em contato no meu processo de pesquisas iniciais, isso lá em 2019, e eu comecei a estudar, a ouvir, a ler sobre esse tema. Se eu não me engano, só aqui eu devo ter, em PDF, eu devo ter entre 5 a 6 livros dedicados especificamente para a história da questão da porta fechada, passando por autores como José Bates, autores como Uriah Smith, autores como Thiago White, que falaram de forma bastante clara e aberta sobre esse tema. E o tema da porta fechada foi o gatilho, um dos gatilhos, mas o inicial foi o gatilho inicial, porque envolve salvação, porque envolve pós-desapontamento, porque envolve visões, porque envolve Ellen White, e toda essa bagunça que foi esse período de 1844 até 1851, e muito mais adiante. Então, o que fica dentro desse contexto da porta fechada, particularmente para mim, foi um gosto muito amargo, né, de tristeza em saber e descobrir na época, como adventista, que a igreja começou no meio de um caos completo, um caos teológico completo, que se manteve, e muitas mentiras, né, muita enganação no decorrer do processo. Esse tema da porta fechada talvez sirva para você, que é adventista hoje. E adventistas, a maioria deles são infelizmente muito fáceis de enganar quando você está dentro da igreja, porque você deposita toda a sua fé naquilo. Você fala, essa é a igreja mundial, essa é a igreja do tempo do fim, essa é a igreja da profetisa verdadeira, do espírito da profecia, essa é a igreja que está correta, a igreja, a única igreja certa do mundo, que tem a compreensão da Bíblia, que ensina toda a Bíblia. Eu conheço tudo isso, eu fui adventista. Eu sei o que você está sentindo. E quando você olha para os fatos, quando você vai pesquisar, quando você pega os livros, quando você pega a linha cronológica da igreja e do desenvolvimento teológico, das visões, você torce para que aquilo seja mentira, para que aquilo não seja como se fosse assim, como se fosse um pesadelo, como se fosse um sonho ruim. E no final vai haver uma explicação que vai dar para você ou para sua família uma segurança de que de fato a igreja adventista está estabelecida em teologia sólida. Mas com o passar dos estudos,
infelizmente, essa sensação nunca chega no coração. A sensação é que você vai sempre ficar esperando por uma notícia boa e ela nunca chega. Porque a verdade do Adventismo ela é muito dura, muito crua, é muito complexa quando você enfrenta e encara a fé que você deposita na organização versus a verdade histórica que é apresentada para muitas pessoas, mas escondida no Brasil e em muitos outros países. Então, esse tema da porta fechada é importante para mim, foi um dos gatilhos principais que me motivou a estudar cada vez mais, e eu espero que esse tema te ajude. O tema da porta fechada é basicamente, em resumo, eu vou resumir de forma muito simples aqui, é a crença de que Deus não salvaria mais nenhum ser humano após 1844. 1844 era o fechamento, era o encerramento de qualquer possibilidade de salvação para pessoas que não creram e não pertenciam ao grupo dos adventistas da época pós-desapontamento. Não havia mais salvação. A porta se fechou. Não havia nenhuma possibilidade para nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano no planeta Terra ser salvo se ele não pertencesse ao grupo daqueles que acreditaram em Guilherme Miller, que acreditaram na suposta vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844. Por isso que a porta, o termo porta fechada, ela existe porque a porta se fecha e ninguém mais tem acesso, ninguém mais pode entrar onde Cristo está, onde está a presença de Deus, do Pai. Qual que é o contexto? O contexto é das parábolas das 10 virgens, onde você tem as virgens que tinham o óleo a mais e as virgens que acabou o óleo, acabou o combustível das lâmpadas, lembra? E essa parábola revela que quando o noivo chega, ele chega, entra para a festa, aquelas que tinham um pouquinho mais de óleo, elas entram com o noivo, e as que tinham pouco óleo, que não tinham mais, elas não tinham mais o que fazer. Foram tentar comprar, se desesperaram, e a porta se fecha. E elas não conseguem entrar para a festa, não conseguem entrar para as bodas do noivo, somente aquelas que haviam se preparado. Então, olha que contexto essa teologia, essa doutrina da porta fechada é estabelecida. Quem eram aquelas virgens que entraram para dentro da festa? Aqueles que creram, que acreditaram em Guilherme Miller, que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Quem eram aquelas virgens que não tinham mais o óleo, que não tinham mais como acender as suas lâmpadas? Eram aqueles que haviam negado, rejeitado, ridicularizado, que haviam ido contra a questão da teologia ou da profecia, né, de Guilherme Miller sobre a volta de Jesus em 22 de outubro de 1844. Então, houve uma separação para esse grupo de adventistas, houve uma separação clara. Agora, reflita comigo por um tempo. Se Jesus Cristo não voltou em 22 de outubro de 1844, você há de concordar comigo de que a profecia de Guilherme Miller, ela não se cumpriu. Jesus não voltou, houve um desapontamento. Ao invés dessas pessoas voltarem para a Bíblia, para a palavra de Deus, eles se voltaram para uma interpretação exclusivista. A dor do desapontamento foi tamanha que causou um delírio teológico, causou um delírio completo, teológico, escatológico, profético, na vida deles. E infelizmente, o Adventismo nasce dentro desse ninho de bagunça, de estresse. Em 1844, quando passa o desapontamento, nós estamos falando agora de dezembro de 1844, Ellen White tem uma visão, que é a visão do caminho estreito. É uma visão onde ela fala de que eles, aquele grupo,
eles estariam sendo conduzidos para o céu e salvariam, mas que o resto do mundo seria rejeitado. Que eles que acreditaram em Guilherme Miller tinham a verdade presente. E você, adventista, provavelmente já viu isso. A tal da verdade presente. Então, a verdade presente, vista por Ellen White em visão, Ellen White revela que Deus deu para ela essa mensagem. Deus deu para ela essa visão de que ninguém mais salvaria, apenas aqueles que fizeram parte do grupo millerita. Isso é extremamente exclusivista, extremamente radical. E ela ignorou muitos pontos bíblicos sobre que a salvação é estendida a toda a humanidade, a todas as pessoas. Então, dentro do contexto do desapontamento, Ellen White entra em cena em dezembro de 1844. Em dezembro, apresentando que Deus tinha dado para ela, que Deus revelou para ela, que aquele grupo dos mileritas era um grupo que seria salvo. E que a porta da graça, que a porta da salvação, que a porta da possibilidade de salvação havia se fechado. Último ponto antes de a gente entrar aqui na apresentação. A porta que se conecta com a parábola das 10 virgens também se conecta com a porta ou uma passagem, um bloqueio, uma divisória que existia dentro do contexto adventista, no contexto do santo para o santíssimo. Então, havia uma cortina, havia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo dentro do tabernáculo. Você conhece isso. Então, a separação, quando Cristo avança para o lugar santo, segundo o Adventismo, em 1844, quando Cristo passa do santo para o santíssimo, ele fisicamente, ele muda de aposento, ele passa de um lugar para o outro, entre as divisórias. A divisória que separa o santo do santíssimo, eles chamam de porta. Era considerada como se fosse uma porta de passagem. E Cristo, o noivo, volta lá nas 10 virgens. O noivo entra na parábola para a festa do casamento. Jesus entra para o Santo dos Santos. Você entende o paralelo, a conexão entre esses dois pontos? Então, quando Cristo passa na visão adventista, em 1844, 22 de outubro, para o Santíssimo, ele está representando o noivo que entrou para a festa. E aí, quem são as virgens? As virgens que entram com Cristo são os mileritas adventistas, incluindo Tiago White, José Bates, Ellen White, assim por diante. E os que ficam para fora são toda a Babilônia. Então, os batistas, os presbiterianos, os católicos, os metodistas, toda essa galera fica de lá de fora. Então, dentro da visão dessas pessoas daquela época, o 22 de outubro foi o marcador de fim de graça, de fim de salvação. Quando eu era adventista, quando eu entendi o que eles estavam pregando naquela época, eu entendi o que Ellen White estava vendo, entre aspas, em visões mandadas por Deus, com essa mensagem, com essa crença. Quando a ficha caiu, eu falei, mas como é possível? De verdade, você que é adventista e está me assistindo esse vídeo, eu fiquei pensando, como Deus poderia dar para essa mulher uma visão de completo fechamento de possibilidade de salvação? Como é que essa visão, ou as visões que ela teve, ou as revelações que um anjo deu para ela, poderiam em qualquer momento, representar a vontade sagrada de Deus, de Jesus Cristo, e a extensão da graça para essas pessoas, para o mundo todo. Então, aquele grupo de malucos, que eles eram completamente malucos, completamente traumatizados. Aquele grupo de malucos determinou que não havia mais salvação para ninguém no mundo. Ah, mas Rodrigo, em 1844 tinha pessoas vivendo no Brasil? Sim. Em 1844 tinha pessoas vivendo no México? Sim, tinha. Na Groenlândia, no Marrocos, na Índia, na Turquia, na China, na Austrália. Yes, sim. E nenhuma dessas pessoas estaria salva? Não, nenhuma delas.
A porta da graça se fechou. Eles, somente eles, teriam acesso à salvação. Porque a revelação da verdade, segundo eles, tinha sido dada para eles e para Guilherme Miller. Então, como adventista que eu era, quando eu tive acesso a essa informação da porta fechada, ficou extremamente claro para mim que os delírios de Ellen White começaram, aliás, continuaram, tanto antes do que vinha de antes de 1844, continuou piorado depois de 1844. E aí você tem homens barbados, pessoas ali que, segundo o que consta historicamente, se apresentavam como professores de Bíblia. Chegou um tempo que José Bates estava ali se considerando como sendo um profeta. Pessoas em delírio completo. Pessoas que não tinham instrução teológica nenhuma. Nenhuma. Então, volto a dizer, Adventista do Sétimo Dia, você está assistindo isso, você vai ter acesso a informações que eu tive. E eu questionei isso. Eu falei, Deus, como é possível que o Senhor deu uma mensagem tão absurda para essas pessoas? Você não pode ter vindo da sua parte. E não veio. Não veio. Porque hoje, 2025, não existe absolutamente nenhum resquício de verdade bíblica que impede que eu ou você alcancemos a salvação. Em 2025. Nós estamos falando do século XIX. Então, Ellen White, ou ela estava servindo o diabo, ou ela vivia em completo delírio psicótico, fora do normal, fora do comum, onde ela criou na mente dela um mundo alternativo, onde ela tinha um anjo invisível, onde ela visitava o céu e falava com Deus. Completamente maluca, ou completamente guiada pelo diabo. Vamos lá. Primeiro slide, quero mostrar para vocês aqui a Guilherme Miller, ok? Guilherme Miller, após o desapontamento, dia 11 de dezembro de 1844, poucos meses depois do desapontamento, disse isso. Já terminamos o nosso trabalho de advertir pecadores e tentar despertar uma igreja formal. Deus, em sua providência, fechou a porta. Só podemos nos encorajar mutuamente a ser pacientes e ser diligentes para tomar firme a nossa vocação e eleição. Guilherme Miller, no caso William Miller, no Advent Herald de 11 de dezembro de 1844. Nesse momento na história, Guilherme Miller estava literalmente crendo que, apesar do desapontamento, o que eles tinham feito era correto. Que, apesar de Jesus não ter voltado, estava muito próxima a vinda dele e que eles deveriam, literalmente, tomar para si a posição de povo eleito, de vocação eleita. Então, ele fala, nós terminamos o nosso trabalho. Não há nada mais a ser feito. E o que ele menciona? Deus, em sua providência, fechou a porta, ou seja, encerraram suas chances. Acabou. Não tem mais salvação. Ele ainda estava vivendo o delírio do desapontamento, tentando encontrar respostas para isso. 1844. 1844, mesmo jornal. Eu acreditei e devo confessar que ainda acredito que terminei meu trabalho de advertir pecadores, e isso no 7º mês. Novamente, ele aponta para outubro de 1844 e ele chega para os seus leitores dizendo: o trabalho acabou, está encerrado, não tem mais conversa. 1844, acabou o período da graça. Então terminei o meu trabalho de advertir pecadores. Você continua praticando iniquidade, continue praticando iniquidade. Aquele que pratica bondade, continue limpo. O sujo, continue sujo. Basicamente essa é a interpretação. Dezembro
tá? Dezembro do ano do desapontamento. Vamos lá. No entanto, em 1845, passado um bom tempo já, agosto de 1845, ele diz o seguinte: não tenho confiança em nenhuma das novas teorias que surgiram daquele movimento do sétimo mês, outubro de 1844. A saber que Cristo veio como noivo, desculpa, outubro de 844, não, julho de 844, porque a data que ele havia marcado era julho de 1844. O Samuel Snow que veio com a questão de 22 de outubro de 1844, que é o mês 10, tal do Yom Kippur, etc. Mas ele, Guilherme Miller, estendeu a data da volta de Cristo até julho, tá? De 1844. Vale a pena salientar isso. Samuel Snow é o autor da data de 22 de outubro, mas Guilherme Miller até o mês 7, mês de julho de 1844. Voltando. Não tenho confiança em nenhuma das teorias que surgiram daquele movimento do sétimo mês. A saber que Cristo então veio como noivo, que a porta da misericórdia foi fechada, que não há salvação para pecadores, que a sétima trombeta então soou, ou que foi o cumprimento de profecia em qualquer sentido. Então você vê agora um outro Guilherme Miller, uma outra pessoa, um outro homem. Primeiro você tinha um homem, profeta, entre aspas, em dezembro, ainda defendendo um fechamento de porta da graça, ainda defendendo que não havia mais salvação. De repente você vê um outro Guilherme Miller, em agosto do ano seguinte, dizendo totalmente o contrário. A impressão que dá, eu não sei se você tem essa impressão, mas a impressão que dá é que ele desperta. A ficha cai. Então, quando a ficha cai para Guilherme Miller, olha só que ato importante. A humildade, em primeiro lugar, porque ele pede desculpas em Albany, Nova York, na cidade de Albany, Nova York, que é a capital do estado de Nova York, hoje. Naquela cidade, ele faz um concílio e reúne todos os pregadores mileritas, os ministros, os associados, e ele fala: galera, acabou, não tem mais nada. Mas ele avisa ainda mais as pessoas, dizendo: olha, não caiam nessa história, nessas doutrinas, nessa bagunça de teorias e profecias. Acabou, acabou. Então, a pá de terra que o Guilherme Miller joga em todo o seu trabalho acontece em 1845. 1845 encerra a história. Então, eu vou colocar um ponto importante nessa história. Guilherme Miller foi o causador das consequências todas que aconteceram. O Guilherme Miller é responsável pelo sangue de muitas pessoas que morreram e foram assassinadas por conta dos delírios de 1844. Guilherme Miller é o responsável por toda a crise, toda a bagunça, e ainda por existir seitas, até hoje, que defendem os absurdos teológicos do século XIX. Ele é o responsável. Só que quem vai julgá-lo será Deus. Mas pelos fatos históricos nós sabemos que a responsabilidade cai sobre os ombros dele. Mas ele, de peito aberto, de cara lavada, pede perdão e alerta sobre as teorias piores que surgiram após esse movimento de 1844. Vamos para outro indivíduo, Apollos Hale. Apollos Hale, ele foi um dos caras mais fanáticos depois do movimento adventista, dos mais fanáticos. Dentre eles, tanto Apollos Hale como, se eu não me engano, teve um outro também que se juntou com ele, e ambos, e nós mencionamos isso na segunda temporada, ambos publicaram jornais dizendo sobre a Porta da Graça fechada e principalmente falando sobre uma possível espiritualização presencial de Jesus Cristo no planeta Terra, tendo voltado de forma invisível. Eles defendiam teorias muito malucas, mas vamos ler um trecho aqui do que ele publicou no Advent Mirror, janeiro de 1845, páginas 3 e 4, jornal que eu publiquei na segunda temporada sobre a questão do movimento millerita adventista. Mas se a porta está fechada, no caso não há mais salvação,
Há algo mais a fazer por nossos semelhantes? Ele pergunta. Pode haver algo, embora em qualquer suposição não possa haver muito mais a ser feito. Então, você vê que a linha mental permanece. O Guilherme Miller abandonou essa ideia, mas o Apollos Hale continuou. Apollos Hale é conectado com Ellen White, tá? Todas as pessoas eram do mesmo bando ali de Ellen White. Mas pensar em trabalhar para converter a grande massa do mundo em tal momento seria tão inútil quanto teria sido para os israelitas, ouça bem, quando estavam junto ao Mar Vermelho, terem se voltado para converter os egípcios. Seria trabalho perdido, para não falar do perigo que poderíamos incorrer sobre nossas próprias almas. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: como a porta já se fechou, não há mais salvação para as pessoas, o mundo está literalmente entregue, somente aqueles que se juntaram ao movimento estão salvos. Para que nós vamos pregar? Qual o objetivo? Para que a gente vai lá se matar, perder tempo, suar para trazer pessoas para o reino? Porque não tem mais salvação. Por que a gente vai evangelizar? Qual a finalidade de evangelizar? Qual a finalidade de pregar Jesus? Não tem nenhuma. A porta está fechada. Acabou. Acabou. Vamos falar com o marido de Ellen White, né? Futuro marido de Ellen White à época, Tiago White. A queda da Babilônia começou na primavera de 1843. Queda da Babilônia. Você, adventista, sabe. Caiu a grande Babilônia, lembra? Eles acreditavam que a queda da Babilônia aconteceu em 1843. A gente está falando de março, abril de 1843, um ano antes do desapontamento. Quando as igrejas ao redor começaram a cair em um estado frio, e foi completa no 7º mês de 1844. 7º mês, volto a dizer, julho de 1844. Quando o último fraco raio de esperança foi tirado de um mundo ímpio. The Day Star, 20 de setembro de 1845. E olha que interessante, né? Olha só que interessante. O Guilherme Miller falou isso em agosto. A saber que Cristo não veio, não tenho confiança em nenhuma das novas teorias. Quando ele falou isso? Agosto de 1845. Em setembro, o Tiago White estava apostando, dobrando a meta, dobrando a aposta. Setembro, mês seguinte, 1845. Ou seja, você percebe como a linha do tempo começa a se distanciar. Guilherme Miller avança para uma direção, os fanáticos adventistas avançam numa outra direção. Há uma separação clara e evidente. E o Tiago White vem falando, não, acabou. A Babilônia começou a cair em 1843, nós estamos em 45. Em 44, acabou o último fraco raio de esperança. Foi tirado de um mundo ímpio. Esperança do quê? De salvação, gente. De salvação. Quando eu era adventista do 7º dia, eu li esses textos e não consegui entender de onde Deus havia inspirado essas pessoas a dizer esses absurdos. Essas pessoas não estavam sendo movidas pelo Espírito de Deus. Mais uma. Da ascensão ao fechamento da porta, em outubro de 1844, Jesus permaneceu com os braços abertos de amor e misericórdia, pronto para receber e pleitear a causa de todo pecador que viesse a Deus por ele. Então, Cristo morre, ressuscita e acontece o quê? Sobe ao céu. Ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, inicia um período de graça, de intercessão. Na cabeça desses indivíduos, Cristo, durante o período entre a ascensão em 1844, estava de braços abertos, perdoando, intercedendo e salvando o mundo. Mas em outubro de 1844, Cristo encerra. Ele fecha a porta, não tem mais salvação. Acabou. Acabou a salvação. Então, da ascensão, do fechamento, da ascensão ao fechamento, em 1854, acabou. Então, o Tiago White está ensinando para a gente uma coisa. Jesus Cristo
não salva mais ninguém. 1854, 22 de outubro foi a data final. A Word to the Little Flock, 1847, página 2. Aliás, recomendo que adventistas do sétimo dia leiam a versão original desse livro. É um panfleto, poucas páginas. A Word to the Little Flock, 1847. Extremamente importante, porque você vai entender como o diabo controlava a mente dessas pessoas. Mais uma do Tiago White. Da melhor luz que pudemos, então, obter dos tipos outonais, estávamos muito confiantes de que os dias terminariam no sétimo mês. Ou seja, que Jesus voltaria, acabaria a história desse mundo no sétimo mês. Quando chegamos àquele ponto de tempo, toda a nossa simpatia, fardo e orações pelos pecadores cessaram. E o sentimento e testemunho unânime era que nosso trabalho para o mundo havia terminado para sempre. Lembre-se dessa palavra, adventista do sétimo dia. O sentimento e testemunho unânime. Todos eles. Ellen White fazia parte do grupo. Todos eles criam que não havia mais salvação. Só que ele está falando aqui do sétimo mês. Mês 7 é o mês de julho. O mês 10 é o mês de outubro de 1844. Ellen White vem ter a visão que Deus supostamente mandou para ela de que não havia mais salvação para as pessoas em dezembro. Então, julho, outubro, dezembro. Então, até dezembro, lembre-se que essa publicação foi do Present True de maio de 1850, 79, página 79. Já há muito tempo depois do desapontamento. Então, a noção segue exatamente como estava sendo dito pelo Guilherme Miller. Novas teorias, malucas, macabras, esqueçam isso, tá? Vamos então, quando ele fala da sua amada esposa. Quando ela recebeu sua primeira visão, dezembro de 1844, ela e toda a banda, ou o bando no caso, em Portland, Maine, onde os seus pais residiam. De quem ele está falando, gente? Está falando de Ellen White. Os pais de Ellen White moravam em Maine, estado do Maine. Haviam abandonado o clamor da meia-noite e a porta fechada. Opa! Então, ela e toda a banda em Portland, Maine, haviam abandonado o clamor da meia-noite e a porta fechada. Opa! Então, Guilherme Miller influenciou essas pessoas, inclusive Ellen White. Então, você percebe como as coisas acontecem? Dezembro de 1844, quando o Guilherme Miller ainda estava defendendo a porta fechada, no bando do Maine, haviam pessoas que haviam abandonado. Quer saber? Essa história de porta fechada, de fechamento da porta, não, isso não é para mim. Foi então que o Senhor lhe mostrou em visão o erro no qual ela, Ellen White, e a banda, ou o bando, em Portland haviam caído. Peraí, como assim vocês vão largar a ideia de que não tem mais salvação para outras pessoas? Como é que vocês vão abandonar a ideia de que Cristo, Deus, não salva mais ninguém depois de 1844, 22 de outubro? Como assim vocês vão cair nesse erro, Tiago White? Né? Mas aí ele fala, não, Ellen White, ela abandonou essa história da porta fechada com outras pessoas em 1840. Peraí, mas Deus foi lá e mexeu na cabeça de Ellen White. Foi então que o Senhor lhe mostrou em visão o erro no qual ela e a banda, em Portland haviam caído. Ela então relatou sua visão à banda. E cerca de 60 confessaram seu erro e reconheceram sua experiência do sétimo mês como sendo obra de Deus. Então, Ellen White rejeita a porta fechada num espaço microscópico de tempo. Ela parece que ela tem sei lá, um despertar. Ela tem ela acorda, junto com mais outras pessoas. E eles abandonam essa ideia de que não tem mais salvação, de desapontamento, de volta de Jesus, dessa bagunça toda.
Mas aí Deus, entre aspas, o Senhor, segundo Ellen White, segundo o Tiago White, mostrou para ela. Aí ela cai em visão. Pum, caiu em visão. Deus mostra para ela que ela está errada e que não tem mais salvação. Não, acabou. Então ela relatou o quê? Leia comigo na tela. Relatou sua visão. Quando você é adventista do sétimo dia e você lê isso, você fala, não, peraí. Então ela despertou, mas depois Deus foi lá e colocou ela no erro de volta. Deus foi lá e colocou Ellen White de novo no erro. Deus foi lá e colocou Ellen White de novo na mentira de que não tinha mais salvação, de que a porta estava fechada. É Deus fazendo isso, o adventista do sétimo dia. Então, Ellen White, bom, acorda, não, Deus fala, não, que poder é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que fechou a porta para o mundo? Que Deus é esse que não dá mais salvação para as pessoas? Você percebe como a mente do Tiago White já estava tomada pelo inimigo? A mente de Ellen White e dos outros estavam na busca de uma libertação. Você percebe que Deus não desiste. Ellen White teve a chance com os outros de abandonar como Guilherme Miller abandonou. Mesmo Guilherme Miller, em dezembro, ainda está embriagado por essa bagunça. Em 845, em maio de 845, quando acontece o concílio em Albany, ele acorda. Em agosto, ele publica, e depois ele publica mais cartas pedindo perdão. Ele acordou, mas ele não conseguiu ser trazido de volta. Ellen White foi pega de novo, foi presa de novo nessa mentira. Foi Deus que fez isso? É Deus adventista que colocou Ellen White pregando essa mensagem diabólica que não tinha mais salvação? Responda para você mesmo, não responde para mim não. Responde para você. Responde se foi Deus que deu essa mensagem para Ellen White, de que não tinha mais salvação. Vamos falar do José Bates um pouco. José Bates. Quantas dezenas de escritores poderiam ser chamados aqui? E ele fala isso no livro que eu tenho. Esqueci o nome do livro. Tá aqui embaixo. Second Advent Way, Marks and High Hips, 1847, página 33. E ele fala bastante sobre a esperança da volta de Jesus naquela época. Ele fala bastante sobre visões. Ele fala bastante sobre a perspectiva de não ter mais salvação, de que eles estavam certos. Quem quiser o livro, pede que eu coloco aqui nos comentários, PDF. Quantas dezenas de escritores poderiam ser chamados aqui se tempo e espaço permitissem? No caso, tempo e espaço no livro, né? Tempo porque Jesus estava voltaria. Ele é o autor da teologia da volta de Jesus dos 7 anos, teologia dos 7 anos. Para provar quão claramente esse clamor foi cumprido e que nosso trabalho terminou aqui para o mundo. Sei que é chamado de infidelidade agora e até blasfêmia dizer isso. Você é adventista do sétimo dia, você é evangélico que está me assistindo aqui nesse vídeo, de verdade, essas pessoas foram avisadas. Você acha que Deus ia deixar essas pessoas sem serem avisadas? Você acha que não tinham pastores batistas, metodistas, presbiterianos, católicos, avisando esse grupo de fanáticos maluco de que eles estavam no caminho errado, de que havia uma interpretação totalmente corrompida do Evangelho, da salvação, da cruz de Cristo? Essas pessoas, você adventista que me assiste, José Bates, Tiago White, Ellen White, não entendiam o que era a cruz de Cristo. Se eles entendessem o que significava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, esses indivíduos nunca levantariam tal afirmação. Nunca. Nunca. Se um pastor, qualquer que seja hoje, subir no púlpito e falar, gente, 2025, Deus me deu uma visão que acabou a salvação para o mundo. Só haverá salvação para quem estiver dentro dessa igreja. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma igreja que prega isso? Olha, se não estiver aqui nessa igreja, não tem salvação. Olha, fora da arca não tem salvação, viu? Te lembra alguma coisa? Você, adventista, já ouviu essa pregação da arca de Noé? Se você estiver fora da arca, olha, tá pior lá fora, viu? Fica aqui dentro. Fica aqui dentro ouvindo o Rodrigo Silva. Fica aqui dentro ouvindo o Arilton de Oliveira. Fica aqui dentro ouvindo o Leandro Quadros. Fica aqui dentro ouvindo esses mentirosos.
esses mentirosos, esses lobos em pele de cordeiro. Tá aqui, ó. José Bates foi avisado. Olha, se a gente fala isso, olha que não tem mais salvação, se a gente se expressa dessa forma, se a gente fala isso de forma, opa, chamam a gente de infiéis, falam que nós estamos dizendo blasfêmias. Estamos dizendo blasfêmias. Vamos para Ellen White. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 74, no original em inglês, e também trecho de uma carta para o Loughborough, de 24 de agosto de 1874. Olha, é difícil conter umas expressões, mas vamos ao texto. Por meio desta, testifico no temor de Deus, ela coloca Deus no meio, tá? Ela coloca o nome de Deus no meio dessa afirmação que ela vai fazer. Por meio desta, testifico no temor de Deus que as acusações de Miles Grant e a senhora Burdick e outras publicadas no Crisis não são verdadeiras. Essas pessoas estavam afirmando que Ellen White havia sim pregado que não havia mais salvação. Que Ellen White se empregava para os quatro ventos, de que Deus não salvaria mais ninguém. As declarações em referência ao meu curso em 44 anos são falsas. Meus irmãos e irmãs, após o tempo passar em 44 anos, eu acreditei que não mais pecadores se converteriam. É importante dizer que o 44 que ela está mencionando aqui é 1844. Com meus irmãos e irmãs, após o tempo passar em 44, após o desapontamento, repito, após o desapontamento, ela disse, eu acreditei que não mais pecadores se converteriam. Olha a afirmação que ela faz, mas nunca tive uma visão de que não mais pecadores se converteriam. Ela afirma que nunca teve uma visão sobre que não haveria mais salvação para as pessoas. Continua. Estou clara e livre para declarar que ninguém jamais me ouviu dizer ou leu de minha pena declarações que os justificariam nas acusações que fizeram contra mim sobre esse ponto. Ou seja, ela afirma isso em 1874. Olha, já passou o desapontamento muito anos, 30 anos. 30 anos? 44, 30 anos. 1874. De 44 para 74, 30 anos. 3 décadas se passaram. Nunca declarei ou escrevi que o mundo estava condenado ou amaldiçoado. Olha as afirmações que Ellen White está fazendo. Olha o que Ellen White está dizendo. Nunca usei esta linguagem para qualquer pessoa, por mais pecadora que a pessoa fosse, sob quaisquer circunstâncias. Sempre tive mensagens de repreensão para aqueles que usaram essas expressões duras. Nós temos quilos de livros, de testemunhos pessoais, oculares, de pessoas que viram Ellen White pregando que não havia mais salvação. Exemplos claros foram citados no julgamento e também no caso de Exeter e de Israel Demon em Atkinson. Atkinson, Exeter e todas as outras cidades da circunvizinhança do norte do estado do Maine, todos presenciaram e testemunharam Ellen White por anos, pregando que não havia mais salvação. Principalmente entre o período de 1845 até 1851. As provas já foram mostradas aqui nesse canal dezenas de vezes. Só que em 1874, Ellen White vem e afirma, com todas as letras, eu nunca falei isso, calma lá. Mas nunca tive uma visão. Mas, então o marido dela bebeu. O marido dela bebeu completamente. Tiago West estava completamente bêbado quando ele escreveu isso. Completamente bêbado, ou sob o efeito de drogas. Tomou um chá de santo daime. Só pode. Porque o que ele escreveu aqui em 1847 só pode ter sido fruto de um delírio. Quando Ellen White, recebeu sua primeira visão em dezembro de 1849, ela e toda a banda de Portland, Maine, onde seus pais haviam abandonado o clamor da meia-noite a porta fechada, como sendo passado. Foi então que o Senhor lhe mostrou em visão o erro no qual ela e a banda de Portland haviam caído. Ela então relatou sua visão à banda e cerca de 60 pessoas, 60,
confessaram seu erro e reconheceram sua experiência no sétimo mês como sendo a obra de Deus. Então o erro foi corrigido através do quê? De uma visão. Qual o erro? De abandonar o clamor da meia-noite e a porta fechada. Não havia mais salvação. Deus corrigiu esse erro em Ellen White. Não, mas Ellen White vem aqui, ela mente na sua cara. Ellen White mente na sua cara, adventista. Na sua cara. É por isso que a senhora Burdick e o Miles Grant e outros abandonaram essa bagunça do adventismo, porque eles estavam falando, não, essa mulher não bate bem das ideias, não. Ela não bate bem, não. Isso aí não é coisa de Deus. Eu não vou nem entrar na questão das manifestações espíritas e das possessões demoníacas, porque nós temos 2 vídeos dedicados só para isso. Não vou entrar nem nesse assunto. Então aqui a Ellen White está dizendo que não escreveu, que não falou, que não teve visão, que nunca, olha, eu nunca me envolvi nessa história de dizer que Jesus não salvava mais ninguém. Primeira visão, dezembro de 1844. Vamos lá. Era tão impossível para eles subirem no caminho novamente e irem à cidade, quanto para todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Quem é o mundo ímpio que Deus havia rejeitado? As pessoas que rejeitaram Guilherme Miller. Esse é trecho da visão dela de dezembro, da primeira visão dela, de dezembro de 1844. Visão essa mencionada pelo marido dela, Tiago White. Ou ela esqueceu dessa visão. Então Jesus se levantou do trono e a maioria daqueles que estavam curvados se levantou com ele. E eu não vi um raio de luz passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou. E eles estavam em perfeita escuridão. As pessoas da visão delas de dezembro de 1854 eram pessoas que haviam rejeitado o clamor da meia-noite. Qual o clamor da meia-noite? 1844, a volta de Jesus, Guilherme Miller. Seja em julho ou seja em outubro, tanto faz. Pessoas que rejeitaram faziam parte dessa escuridão, dessa multidão, na escuridão, que ela menciona na primeira visão dela. Então você percebe, só voltando um pouco mais aqui, em 1874 ela rejeitou tudo. Importante você lembrar disso. Guarda o que a gente vai falar na frente. Ela rejeita 1874. Não tem nada a ver com isso. Essa história aí de cair, que eu acreditava, tal, pregava, tinha visão, não tinha mais salvação. Isso daí é tudo mentira. Tudo mentira. São acusações. É oposição. Mas as cartas são muitas, né? Como dizem Arilton de Oliveira, como uma menina de terceiro ano primário poderia escrever tanto? Poderia escrever tanto. Ela escreveu bastante, e como ela escrevia muita baboseira, muita bagunça, ela caía na própria isca que ela colocava. Carta para o José Bates. Olha o que ela escreveu na carta para o José Bates. Presta atenção, gente. Isso aí foi em 1847. A visão acerca da vinda do noivo tive por volta de meados de fevereiro de 1845, em Exeter, Maine, durante um encontro com Israel Damon, Tiago e muitos outros. Vocês ouviram essa história já. Vocês sabem do bacanal que acontecia com Israel Damon, Tiago White e Ellen White. Vocês sabiam disso. Muitos deles, se você não sabe, vai assistir Atkinson, ok? Muitos deles não acreditavam em uma porta fechada. Sofri muito no início da reunião. Porque é difícil você chegar. É difícil chegar para uma pessoa e falar assim, ó, Deus vai salvar mais ninguém aqui, é só a gente, tá? Por isso que ela fala, muitos deles não acreditavam em uma porta fechada. A gente acreditava. Sofri muito no início da reunião. A incredulidade parecia estar por toda parte. Oh, que vítima. Que vítima, porque se aquelas pessoas simples, com uma educação limitada, ainda tinham um pouco, um fio de luz de Deus, olhando para elas e falando, gente, essa história de que Deus não salva mais ninguém é mentira. Aí criava a tal da incredulidade para Ellen White. Ela sofria muito com isso. Havia ali uma irmã, olha essa história, eu já mencionei na segunda temporada, mas vale a pena mencionar novamente. Havia uma irmã chamada de muito espiritual. E ela tinha esse nome, esse apelido, de ser uma irmã muito espiritual. Ela havia viajado e pregado poderosamente na maior parte do tempo durante 20 anos. Tinha sido verdadeiramente uma mãe em Israel. Mas surgira uma divisão entre o grupo contra a porta fechada.
Ela tinha grande simpatia e não conseguia crer que a porta estivesse fechada. São palavras de Ellen White. Ela está contando a história. Até então eu não sabia da sua divergência. A irmã Durbin levantou-se para falar. Senti-me muito triste, muito triste. Então minha alma parecia estar em agonia e enquanto ela falava, caí da cadeira ao chão. A pessoa cai em visão, né? Acho que vocês veem muito disso em muitas igrejas por aí no Brasil, a pessoa, bum, cai no chão, aí vem outro, põe uma toalha em cima, ou fica abanando, alguma coisa assim. Foi então que tive uma visão de Jesus, levantando-se do seu trono mediatorial e indo ao Santo dos Santos como noivo para receber seu reino. Por isso que eu expliquei a questão da relação das parábolas das 10 virgens no começo, lembra? Todos ficaram profundamente interessados na visão. Disseram que aquilo lhes era completamente novo. Por que era novo, gente? Viajavam pelas cidades daquela região, Tiago White e Ellen White, pregando que ninguém mais estaria salvo. Eles passavam nas regiões onde haviam os seguidores que haviam crido em Guilherme Miller. Eles estavam ali fortalecendo, tentando refortalecer o desapontamento que havia acontecido. Então as pessoas tinham voltado para suas casas, algumas tinham se suicidado, outros tinham mudado de região, mudado de cidade. Eles estavam tentando reacolher todos, dando uma mensagem de esperança que eles estavam garantidos, que eles estavam salvos, mas que o mundo todo seria perdido, porta vez fechada. Disseram aquilo disseram que era completamente novo. Era novo. Era tão maluco que era novo. Assim, gente, que a gente nunca ouviu falar dessa maluquice. Como assim ninguém mais está salvo? Né? O Senhor operou com poder grandioso, fazendo com que a verdade penetrasse em seus corações. Adventista, você que está me assistindo até agora. Deus operou com poder grandioso. Deus. Adventista, o sétimo dia. Deus. Ellen White está falando que Deus convenceu essas pessoas, fazendo com que a verdade penetrasse os seus corações. Que verdade, Adventista do sétimo dia? Você é membro da igreja adventista do sétimo dia. Que verdade é essa do diabo que Ellen White está dizendo que penetrou corações das pessoas daquela reunião depois que ela caiu em visão? Para pregar uma mentira, para pregar que a porta estava fechada para as pessoas. Que Deus é esse? Que Deus, adventista? Me explica. Que Deus é esse que colocaria uma mentira não, que não havia mais salvação no coração daquelas pessoas naquela reunião. Olha o que aconteceu em seguida. A irmã Durbin, aquela que era contra, que não conseguia concordar com a porta fechada. A irmã Durbin sabia o que era o poder do Senhor, pois já o havia sentido muitas vezes. E pouco depois de eu cair, ela também foi derrubada e caiu ao chão, clamando a Deus por misericórdia. Quando saí da visão, meus ouvidos foram saudados pelos cânticos e clamores da irmã Derby, louvando com voz alta, dizendo o quê? A maioria deles recebeu a visão e firmou-se quanto à porta fechada. Até então, eu não tinha luz sobre a vinda do noivo, mas esperava que ele viesse à terra para livrar seu povo no 10º dia do 7º mês. Não ouvi nenhuma palestra, nem palavra alguma que se referisse ao noivo indo ao Santo dos Santos. Carta B3, 1847. Carta a José Bates, 13 de julho de 1847. Então, nesse encontro adventista do sétimo dia, nesse encontro, onde aconteceram essas manifestações diabólicas sobrenaturais, onde ela se refere que Deus tocou o coração e penetrou o coração dessas pessoas para crer nessa doutrina da porta fechada. Nessa reunião, ela afirma que Deus, na sua misericórdia, conseguiu tocar o coração das pessoas, mas a mulher que era contra essa doutrina diabólica, ela foi convencida depois que ela caiu no chão. Ellen White cai no chão em visão, fica sobre um poder sobrenatural curvada,
cai, a Durbin cai em seguida, que era contra. Quando a Durbin sai do poder demoníaco, ela levanta todas as pessoas ao redor, crendo na porta fechada. E se você assistiu os 2 outros documentários sobre o poder das trevas e o espiritualismo adventista, e o que acontecia, o que Ellen White fazia com as pessoas, ela afirma que ela tinha poder sobre aqueles homens das outras reuniões de prostrar os homens no chão e manter os homens prostrados no chão sob o poder dela. E quando eles voltavam a si, todos concordavam com a verdade presente do Senhor. Adventista do sétimo dia, deixa eu falar para você uma coisa. Não tem outra saída. Não tem outro caminho. Não tem como passar Nutella em cima disso. Por isso que no começo desse vídeo, eu disse que o primeiro gatilho que me tirou, vamos dizer assim, do transe, do coma do Adventismo, foi justamente estudar as raízes do Adventismo no sétimo dia, a começar por esse período. E como era muito fácil para Ellen White chamar o diabo de Deus, chamar uma manifestação diabólica de Espírito de Deus, que Deus penetrou o coração das pessoas. Logo cedo, gente, nós não estamos falando de 1863, nós estamos falando de 1800. Não. Nós estamos falando da raiz da raiz. De como Ellen White, no começo de tudo, já era uma pessoa 100% usada pelo inimigo. E usando outros. Pessoas que caíam no meio dessas reuniões privadas, dessas reuniões estranhas, onde ela e a manifestação do diabo tomavam o coração dessas pessoas. É isso, adventista. Esse é o espírito da profecia. Vi que o irmão Stoll, de Paris, que no caso Paris é uma cidade no estado dos Estados Unidos, tem o estado do Maine, e dentro do estado do Maine tem uma cidade chamada Paris. Aliás, nos Estados Unidos tem muitos estados que têm cidades chamadas, que tem o nome de Paris, né? Paris da França. Mas isso não é na França, isso é dentro de uma cidade chamada Paris, no estado do Maine. Vi que o irmão Stoll, de Paris, estava vacilando sobre a porta fechada. Irmão Stoll foi estabelecido na porta fechada e em toda a verdade que ele havia duvidado. Vi que os mandamentos de Deus e a porta fechada não podiam ser separados. Quando ela fala vi, é que ela teve uma visão. O vi é que o anjo mostrou para ela viu em visão, tá? Vi que os mandamentos de Deus e a porta fechada não podiam ser separados. Então ela junta 10 mandamentos com doutrina de porta fechada. Meu anjo acompanhante, volto a dizer, a presença demoníaca de um anjo demoníaco que acompanhava Ellen White. Meu anjo acompanhante me pediu para procurar o trabalho de almas por pecadores, como costumava ser. Lembra daquele verso que o leão, o diabo é como se fosse um leão, tentando, circundando, cercando as pessoas, cercando de todos os lados, para que as pessoas não tenham acesso à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E ela diz aqui, meu anjo, esse demônio que andava com ela, acompanhante, me pediu para procurar o trabalho de almas por pecadores, como costumava ser. Costumava ser. Eu olhei, mas não consegui vê-lo. Porque o tempo para a sua salvação, de quem? Do irmão Stoll, passou. Sabemos que temos a verdade, o clamor da meia-noite está atrás de nós, ou seja, está no passado. Passou 1844. O desapontamento passou, está para trás. A porta foi fechada em 1844 e Jesus logo vai sair de entre Deus e o homem. Logo virá. Jesus está voltando. Fonte, carta 5, 1849. A Central State, no caso o Centro White, do White State, 24 de março de 1849. Irmão Stoll
Ela viu que o irmão Stoll está perdido. Perdido. O anjo, né? O anjo mostrou para ela. 1849. Passou um tempinho já, né, gente? 1849. 1851. Então vi que Jesus orou por seus inimigos. Mas isso não deveria nos causar ou nos levar a orar pelo mundo ímpio, a quem Deus havia rejeitado. Mas agora seu espírito e simpatia foram retirados do mundo. E nossa simpatia deve estar com Jesus e deve ser retirada dos ímpios. Não precisamos nos preocupar, ou ter simpatia, ou orar pelos nossos inimigos ou pelos ímpios. Porque Deus e Jesus já rejeitaram essas pessoas. Isso é 1851. Vi que os ímpios não podiam ser beneficiados por nossas orações agora. Então vi concernente ao amor ao próximo, que vi que a Escritura não se referia aos ímpios, a quem Deus havia rejeitado, que devemos amar, mas ele se referia aos nossos vizinhos na família e não se estendia além da família. Por que ela fala isso? Porque Jesus orou pelos seus inimigos, então agora não precisamos mais. Deus já rejeitou essas pessoas. Mas quando ele fala sobre orações e amor ao próximo, não estava na Bíblia. Isso é interpretação de Ellen White. Amar ao próximo não significa amar as pessoas que estão no mundo, porque elas já estão rejeitadas. Amar ao próximo se refere ao quê? Amar, mas ele se referia aos nossos vizinhos na família, as nossas famílias. Devemos amar os nossos familiares, as pessoas que estão conosco, não aqueles que Deus rejeitou no mundo ímpio. Camden Vision, de 29 de junho de 1851. E, aliás, diga-se de passagem, essa visão que a igreja adventista fala, não, essa visão é uma mentira. Essa visão de Camden nunca aconteceu. Não existe. Isso daí é uma... O Centro-White tem a cópia. Eu sei que eles têm a cópia original. Lá tá lá no Centro-White. Eles não deixam ninguém acessar, ir lá, pegar a carta, tirar foto com o celular, manipular, falar assim, tá aqui a carta original. Eles têm o manuscrito. Só que eles falam que esse manuscrito foi copiado por uma outra pessoa, que isso não vem de Ellen White. Só que o Uriah Smith desmente eles, na cara deles. Porque o Uriah Smith lá na frente ele vai falar e vai citar exatamente essa visão, trechos dessa visão, vinda de Ellen White. Vamos para o Crozier. O Crozier falou uma coisa importante. Olha o que o Crozier falou. Ele escreveu para o Ken Wright. Aliás, eu estou com um livro do Ken Wright aqui, excelente, que eu acho que vocês deveriam comprar, que é o caso de D.M. Kenwright. E esse era um ministro da igreja adventista que conviveu com Ellen White, diga-se de passagem, e com Tiago White. E aqui tem esse livro escrito pelo Norman F. Doty, que era um pastor batista. Tá aqui a foto dele. Esse aqui é livro original, tá, gente? Esse aqui é livro original. Pastor batista. Escreveu sobre o adventismo. E ele utilizou como fonte, uma das fontes dele, o Ken Wright. E o Ken Wright, enquanto adventista, recebeu uma carta do Crozier. Olha o que o Crozier falou. Crozier, que você já sabe, estava andando com o Hiram Edson no Milharal. O Crozier e o Hiram Edson no Milharal estavam naquela cena lá da passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Lembra da visão do Milharal? O Crozier estava com ele. E o Crozier publicou a visão e essa história de santuário de juízo investigativo junto lá no Daystar. Vamos agora para o que ele disse depois que ele despertou. Elder D.M. Kenwright, guardei o sétimo dia por quase um ano, cerca de 1848. Cerca de 1848. Até 1848. Em 1846, expliquei a ideia do santuário em um artigo e em um número duplo extra do Daystar de Cincinnati, Ohio. Aliás, os originais desses jornais eu tenho em PDF, quem quiser, só pedir. O objetivo daquele artigo era apoiar a teoria do que, gente? De que a porta da misericórdia estava fechada. Uma teoria que eu e quase todos os adventistas que haviam adotado as visões de William Miller sustentamos de 1844 a 1848. Ele começa falando que ele guardou o sábado até 1848. Sim, eu sei que Ellen Harmon, no caso, agora a senhora White, sustentava a teoria da porta fechada naquele tempo. Verdadeiramente seu, O.R.L. Crozier.
Então o Kroger, além de estar junto com o Hira Edson no milharal. 2, publicar a doutrina do santuário, ou a teologia do santuário à época, no jornal Daystar. 3, guardar o sábado e defender e caminhar junto com o bando. 4, afirma Ellen White, que era Harmon naquela época, sustentava a teoria da porta fechada naquele tempo. Por fim, Uriah Smith. Para qualquer pessoa que disser que a visão de Camden é mentira, não, é mentira, é mentira. Nosso único curso apropriado, ele escreveu isso em 1866. Nosso único curso apropriado aqui, portanto, é nos confinarmos. Não podemos sair de dentro dessa ideia. Ao que foi publicado sob a própria supervisão da irmã White, por sua própria autoridade. E o que parece, em manuscrito, com sua própria assinatura, em sua própria letra. O que era? Seu espírito e simpatia estão agora retirados do mundo e nossa simpatia deveria estar com ele. Os ímpios não podiam ser beneficiados por nossas orações. Agora, o mundo ímpio, a quem Deus havia rejeitado, o tempo para a sua salvação passou. O tempo para a sua salvação passou. 1866. Então, Uriah Smith confirma. Crozier confirma. Ellen White contou todas as histórias aqui para você de que as visões dela estavam ligadas à questão da porta fechada, que ela pregava a porta fechada, que ela tinha visões da porta fechada, que ela escreveu sobre a porta fechada, que não havia mais salvação. Depois, José Bates, que fazia parte da bagunça, acreditava que não havia mais porta de salvação, a porta estava fechada. Tiago White disse que Ellen White recebeu visões de que, de fato, a porta estava fechada. E aí vem Ellen White dizer pra gente que, mas nunca, depois da primeira parte em amarela, mas nunca tive uma visão de que não mais pecadores se converteriam. Estou clara e livre para declarar que ninguém jamais me ouviu dizer ou leu da minha pena declarações que justificariam das acusações que fizeram contra mim sobre esse ponto. Nunca declarei ou escrevi que o mundo estava condenado ao amaldiçoado. Ela escreveu em 74 isso. E ainda colocou e jurou no temor de Deus. Ela jurou, uma pessoa que jura por Deus, fala assim, meu, olha, por Deus, hein, eu juro por Deus. Uma pessoa que coloca Deus no meio do seu juramento para mentir, igual sabe, difícil segurar às vezes. Uma mentirosa salafrária, usando o nome de Deus, sendo que as pessoas disseram muitas vezes, ela mesma disse que ela caiu em visão para convencer as pessoas da porta fechada. Última parte. Tá aqui uma tabelinha fácil para você entender, tá bom? Eu criei essa tabela, essa tabela não tem lugar nenhum na internet, viu? Só está vendo aqui pela primeira vez. Para facilitar para você entender qual que é a bagunça do adventismo, do cessamento da salvação. Em cima você está vendo os anos, embaixo, na lateral esquerda, você vê os artistas, né? Os players, os personagens dessa bagunça. Ele devia ter colocado o anjo acompanhante aqui nessa tabela. Ellen White. Vamos fazer o jogo da porta fechada, o jogo da porta aberta e o jogo da negação, né? 1844, a porta estava aberta para Ellen White? Estava. Lembra que o Tiago White falou? Ele disse aqui, ó, foi o primeiro texto, terceiro texto. Quando ela recebeu sua primeira visão em dezembro de 1954, ela e toda a banda em Portland, Maine, onde seus pais haviam abandonado o clamor da meia-noite. Quando que isso aconteceu, Rodrigo? Quando Ellen White abandonou o clamor da meia-noite? Quando é a porta fechada? Quando que ela abandonou isso? 1844. O marido dela está falando. Então, 1844, Ellen White está aqui, ó. A porta estava aberta. Havia salvação para as pessoas. Mas aí o Tiago White falou que Deus deu uma visão para ela. E o que aconteceu depois? Adventista. Depois, adventista da visão de Ellen White,
A porta e a salvação acabaram. Como nós sabemos disso? Ele mesmo, Tiago White, falou naquele trecho. Então, 844, porta aberta, 45, porta fechada, não tem salvação. 846 a 47, porta fechada, não tem salvação. 1848, porta fechada, não tem salvação. 1850 a 51, porta está fechada, não tem salvação. Aí, em 1851, tem que abrir a porta, né? Porque o povo, como é que a gente tem uma seita se a gente não pode trazer pessoas para dentro da seita? Como é que tem seita se não tem como trazer as pessoas para dentro? Não tem. Tem que abrir a porta. Porque tem alvo de batismo, não tem? Associação Paulista Sul, Associação Paulistana, Associação Sul-Rio-Grandense. Tem meta de batismo, não tem? Vocês não ficam aí no calo, no pescoço dos pastores? Então teve que abrir a porta da salvação. Já pensou se a porta da salvação tivesse fechada? Se Deus realmente tivesse sido o emissor das visões para Ellen White, pastores da Associação da União Sul-Brasileira, não é? Os pastores mentirosos. Já pensou se tivesse? Se Deus tivesse fechado a porta da salvação? Se não tivesse, só tivesse salvação para os mileritas. Não tinha igreja adventista, né? Mas foi Deus que mandou essa mensagem da porta fechada. Foi Deus que jogou Ellen White no chão. Foi Deus que jogava as outras pessoas no chão para fazer com que elas se convencessem que não havia mais salvação. Adventista do sétimo dia, que mundo você vive? Você pode fechar os olhos para isso. Mas que Satanás conduzia a vida de Ellen White, conduziu todo o ministério de Ellen White. De A a Z, ele conduziu. 100%. Aí ela mudou o discurso, e aí em 74 ela negou. Em 84 ela negou. Não, nunca falei nada disso não, vocês estão loucos. Vocês estão doidos? Como é que eu ia falar? Como é que vindo de Deus ainda? Vindo de Deus? Vocês estão loucos? Nunca falei isso, nunca tive visão. Da minha pena, vocês nunca ouviram isso. Mentirosa. William Miller, a porta estava fechada em dezembro. Lembra que você aprendeu? Aprendeu, tá lá o texto dele. Depois o que aconteceu com Guilherme Miller? Ele despertou. Opa, acordou, Deus salvou. Tirou ele da bagunça, mesmo ele tendo sido responsável pela bagunça. A porta ficava aberta, tem salvação, e depois o Guilherme Miller morre. Ele morre. Entre ali 49, 50, 51. É o período dos anos que o Guilherme Miller vem a falecer. Então, com certeza, ele morreria crendo que a salvação estava ampla e aberta, acessível a todos. Tiago White, fechada. Opa, mudou. A esposa mudou. Tem que mudar também. Mudou, e a porta ficou aberta e aberta. Mas o Tiago White não nega. Por que o Tiago White não nega? Porque o Tiago White sabe o que ele colocou no papel. Ele sabe o que ele pregou. Porque você mudar adventista, você chegar a uma outra conclusão, não é errado. De forma nenhuma. Tanto é que o Guilherme Miller, ele mudou. Ele chegou a uma outra conclusão. O problema é você negar que você nunca falou. Porque você, além de ter usado e jurado em nome de Deus, que você nunca falou, você foi usado pelo diabo, e depois você muda, amém? Mudou, olha que coisa boa, mudou. Depois você vai lá e mente, e nega. Não, o Tiago White não negou, não. O Tiago White, ele assumiu a culpa dele. Eu falei, eu mudei, mas nunca vou ficar no negar. Foi isso que eu pregava mesmo. José Bates negou, mudou, a porta ficou aberta. O Croger mudou, aberto. Salvou antes, tá vendo? Uriah Smith não estava envolvido nessa bagunça até em 1851, fechada. Depois ele mudou, e a porta ficou aberta no final. A gente está falando de um período aí de 40 anos, gente. 40 anos. Mais fácil para você, adventista, entender do que isso, mais fácil de você entender que Deus não se envolvia no ministério de Ellen White, que Deus não dava visão, que Deus não dava mensagem nenhuma, que tudo não fazia parte de uma grande bagunça
psicotécnica de uma pessoa completamente perturbada. Perturbada, infelizmente, pelo inimigo, que ela via até um anjo, um demônio do lado dela, que dava as instruções para ela. Então, tira foto. Pega o seu celular agora, está na sua tela, na sua televisão, tira foto, guarda essa informação para você. Que é mais uma evidência de que o ministério de Ellen White não era conduzido pelo poder do Senhor. Desculpa o vídeo longo, 1h30 aqui, quase 1 hora, né? Eu fiz alguns cortes, provavelmente, mas provavelmente deve ter dado 1 hora, 1h20, 1h10 de vídeo. Espero que você goste. Compartilhe com seus amigos. Mostre para os adventistas. Mostre para eles. Mande nos grupos de WhatsApp. Mande no seu e-mail. Ajude um adventista a sair desse transe. Porque a impressão que dá com o adventista é como se fosse aquela irmã Durbin, sabe? Cai no chão. Quando levanta, levanta convencido. Infelizmente, o poder desse anjo ajudante, desse demônio ajudante, é o poder que cai sobre a vida do adventista na hora que ele se batiza em nome de Ellen White, professando fé em Ellen White. E depois, para tirar, muita fé, oração, e, como disse, tem demônio que só sai com jejum. Um abraço para todos vocês, espero que vocês tenham um bom final de semana, em nome de Jesus. Que vocês estejam sempre alertas, que não caiam em outras seitas, que despertem. Tá bom, meus amigos? Qualquer coisa é só chamar, estamos aí. Troca ideia, vier. E vem mais vídeos aí, mais testemunhos. Desculpa o vídeo longo, eu sei que tem gente que não gosta de vídeos muito longos, mas não tem como correr num assunto desse, né? Não tem como. Um abração, fique com Deus. Até a próxima.